Ô, mana, eu tive um pesadelo esses dias e eu vim te perguntar. Como foi sua primeira vez? Ai, mano, eu tinha 16 anos, ele era um pouco mais velho, eu saí de lá meio mexido, assim, sabe? Depois aconteceram algumas vezes, até que virou uma rotina. E a sua? Como é que foi a sua? Ah, eu escolhi esperar. Ah, louca, gente, esperar pra quê? Não precisa esperar pra ir no proctologista. Chá do Sim começando, e assim a gente teve o Outubro Rosa e agora começando o Novembro Azul, por isso já percebeu qual é o clima, qual é o assunto, que é a saúde do homem. E obrigado, viu, Marcel, pela participação no começo. Ah, claro, imagina. Conta comigo, viu? Espero estar sempre aqui. E para esse tema tão importante, ninguém melhor do que ele, o especialista famosíssimo, principalmente do nosso meio aqui, a gente sabe, Dr. Paulo Branco. Obrigado, proctologista. Bem-vindo, Dr. Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado. A proctologia, obrigado pelo convite para falar num tema tão afins, né? Principalmente com o público LGBT. E lembrar do azul, né? O azul da saúde do homem, né? Principalmente tumores que conhecidamente levam muitos homens cedo na vida, como o tumor de próstata, o alcoolismo e as síndromes afetivas, tipo depressão, ansiedade, que afetam tanto o homem brasileiro. Eu vim e lembrar super que do Novembro outro Azul. lado tem a prática do exercício físico. Sim, O sim. exercício físico é maravilhoso. Viu, Marcelo? Tem 3 coisas que fazem viver mais, no trabalho recente na Europa, 3 coisas que fazem viver mais. A primeira coisa que faz viver mais é o homem comer menos. A tua célula precisa em micro, você come em gramas. Viu, Não é o Macebas? famoso PF, né? A segunda coisa é a manutenção de massa magra, músculo, né? E a terceira coisa é ser feliz. Ah, essa a gente tá trabalhando. Começamos bem. Começamos tão bem. E assim, vocês perceberam que falta um, né? Cadê o Tite? Falta um. Ele disse que tá na correria. Eu acho que é porque ele ficou tocado com o assunto e marcou um procto. Um pra toque. ele. Eu tenho certeza disso. Marcou um toque. Mas ele vai falar que não, que a vida tá corrida. Foi procurar um toque. Mas ainda assim, ele quer participar, lógico, a gente deixa ele participar. Você deixa ele participar, Marcelo? Super. Então, a primeira pergunta é com ele, então pode mandar sua pergunta aí, Tite. Eu tenho, assim, na verdade, eu brinco, é brincadeira, uma brincadeira, assim, muito particular que eu vou estar revelando. Às vezes eu falo, a gente tem que ir no procto, né? Eu defendo isso, tem que ir. Eu brinco, às vezes, falando que a gente vai no gineco, mas isso é só uma brincadeira, tá? Pessoas, é realmente só brincadeira. Mas a minha pergunta, aquele se revelando, né, na pergunta. Então, a minha pergunta é: existe toda a importância de todo tipo de cuidado com a saúde na realidade, né? O procto, eu acho que tem um preconceito, não um preconceito contra o procto, mas dos homens, né? Eles ignoram um pouco a importância de visitar um proctologista, independente de idade, independente se tem um problema ou não, é importante estar acompanhando. Então eu queria perguntar, mais no sentido de reforço mesmo, por que é tão importante a visita, né, a visita ao médico, né, ao procto? Porque é importante, como eu posso dizer, estar indo ao médico, né, para visitar regularmente, para acompanhar, para ver se está tudo bem. Vamos lá, doutor, qual é a importância para as pessoas ficar cientes disso tudo? Beijo para vocês. Obrigado, Tiago. Pergunta muito importante, né? O proctologista não é só ânus, não é só nádega. O proctologista é reto e intestino grosso. E lembrar que os tumores que mais matam também o homem, lembrar do azul, é o câncer do intestino grosso, né? E no mundo LGBT, a região anal passa a ter uma importância erógena muito grande e muito afins com a DST. Lembrar que a saúde do homem gay. Eu cuido da saúde do homem gay. É uma orientação sexual. Então, o proctologista é importante, não fique constrangido, vá mesmo. O pessoal tem vergonha mesmo, né? Vai mesmo. Eu faço meu toque, qual o problema? Não tem problema nenhum. Eu já fiz 2 biópsias de próstata, porque achei que toquei um nódulo.
não entrei em pânico, fui com um colega que fiz a biópsia, eu sou médico e sei, mas não fico constrangido, é rápido. A colonoscopia, que é um exame que todo mundo tem um pavor, é um exame de 10, 15 minutos, você seda, limpa. O preparo para a colonoscopia ele é muito pior do que o exame em si que está sedado. Já fiz, já. Então, Já passei por isso. Mas Não foi brincadeira essa hora dos 16 anos, foi de verdade. vá ao proctologista, ele vai cuidar e existe para cuidar da tua saúde, tá bom? Um abraço. Que bom que tocou nesse assunto. E eu vou até contar uma história só para ilustrar, mas você vai ficar louca para contar. Eu lembro, quando eu tinha 16 anos, o motivo de eu ter ido aos 16 anos. Lembrei de uma história, há muitos anos atrás, de um garoto que foi no Ratinho e dizia que menstruava. E eu não sei por que cargas d'água isso ficou na minha cabeça, sei lá. E aí eu tinha uns 16 anos, aí uma vez eu tava no banheiro, aí eu vi que sangrou um pouco. Mas ficou super feliz. Não, aí eu peguei e falei assim, ok. Deu um mês depois, sangrou de novo. Aí você falou, oh, meu Deus. Aí deu o terceiro mês, É eu igual falei, menstruação. falei, que isso, Todo gente, mês tá menstruei. Acho que tem uma Eu falei, caceta. será que sou eu, garota, que menstrua? E aí eu lembro que aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, e eu fui conversar com meus pais, eu falei com meus irmãos, que já foram me zoar, claro. E... Você jogou pra família? É lógico. Gente, tô sangrando? Falei, gente, eu acho que eu tô menstruando. Louca! E aí foi por isso que eu fui a um procto com 16 anos de E idade. você descobriu também que tinha ânus e não uma vagina, né? Né? Infelizmente. Às vezes eu tenho dúvida. Às vezes o pessoal diz umas coisas que eu fico muito confuso. Depende do bom que ela tem. Mas assim, e foi bacana porque desde cedo eu tive que lidar com essa situação e perder essa vergonha. Eu lembro que meu irmão tá com 37 esses dias e ele falou que acabou não fazendo o exame. Eu quis dar 3 tapas na cara dele, eu falei, pelo amor de Deus, você tem instrução, você vai lá e fala, não preciso fazer exame porque eu não tenho 40 ainda. Eu falei, eu faço desde os 16. Qual que é o problema? Então assim, é bom quebrar essa barreira mesmo. Lógico. O proctologista existe para ajudar o homem, mulheres, né? A todo mundo, crianças. Eu recebo muito e-mail de crianças proctológicos, né? A mulher também tem muita resistência e o homem tem um pavor do toque, né? Isso existe. Eu falo que o que eu faço não dá lobby. Ninguém fala que foi o proctologista. Você colocar uma prótese, onde quer que coloque, né? Se a mulher colocar uma prótese de mama e colocar um vestido em V, se ninguém olhar, ela volta para casa puta, fala, pô, ninguém me olhou pro marido. Mas ninguém chega na festa e fala, eu fui no proctologista, a hemorroida é uma delícia. Aquela flor é uma flor maravilhosa, louca. E aí você tocou no ponto bacana da hemorroida. Explica pro pessoal, porque o pessoal tem muita dúvida disso, com a questão até do sangramento, como que você pode perceber a questão da hemorroida, o que fazer com relação a isso? O tipo de sangramento para o proctologista, ele é importante. Já define, né, que tipo de doença possa ter. A hemorroida é um sangramento indolor. Se o sangramento é dolorido, ele pensa em fissura anal. Se o sangramento é junto com as fezes, vem no intestino grosso. Tumores, divertículos e pólipos. Então, o tipo de sangramento já define. O sangramento hemorroidário, em geral, é um sangramento que goteja, sangue vermelho vivo, no vaso sanitário. A hemorroida não se sabe a causa, mas ela sabe que tem maior incidência no baixo consumo de fibras. Né? Saladas, verduras, legumes, frutas. Não é? E está relacionada com o esforço para evacuar. É exatamente o esforço para evacuar que causa a doença hemorroidária. Porque existem vasos na região, o nome desses vasos, vaso hemorroidário. Quando passa a sangrar, arder da pontada, doença hemorroidária. Né? E a questão de ficar muito São tempo sentado varizes, também. são varizes que existem no reto e no ânus, que podem ser divididas em graus, internas, externas, né? 1, 2, 3 e 4 graus. Então a hemorroida é uma doença, se você pegar 100 pessoas, 98 têm hemorroida. Porque o homem é um animal bípede, ele anda com 2 pés. Como o sangue tem que retornar do reto para o coração, ele luta contra a gravidade e tenta dilatar nas extremidades. Onde é que ele dilata? Na perna, na coxa, na bolsa escrotal, varicocele, e na região anal, e na pelvis da mulher, varizes pélvicas. Entendeu? Então, exercício físico, crasso, importantíssimo. Né? O exercício físico estimula o retorno do sangue para o coração. Né? Obesidade, péssimo. Dificulta, é uma pressão, uma cinta de gordura que o sangue não consegue passar para ir para o coração. Então, obesidade, ruim. Ficar muito tempo no vaso sanitário, péssimo. Qual é a posição correta de evacuar? Pega um banquinho, coloca os pés em cima do banquinho, pronto. O reto esvazia com mais facilidade.
Quantas gramas por dia? 30 gramas de fibra dia. Pega o teu prato, divide 30%, coloca lá, tá pegando teu feijão com arroz integral, coloca brócolis, rúcula, 30% fibra. Suficiente. Acabou. Tome café como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Doutor, eu tenho uma dúvida. Quando eu era adolescente, eu conheci... Faz muito pouco tempo. Faz pouquíssimo. Quando eu era adolescente, eu conheci um rapaz, amigos de amigos, a gente foi conversar, tinha rolado um interesse mútuo. E aí, do nada, ele virou pra mim e falou assim, então eu queria te contar e tal, eu tenho hemorroida. Eu assim, tipo, eu fiquei dividido entre o horror dele me contar aquilo sem me conhecer e a franqueza dele de me contar aquilo, né? Então, tipo, ok, né? Ótimo. Eu queria saber o seguinte... que tipo de relatos você tem no seu consultório com gays que são passivos e têm hemorroida? Tipo, qual o maior sofrimento para eles? É lembrar que sexo passivo, o anal, ele não causa hemorroida. Ainda bem. Por causa do público, eu tô falando. Tanto que eu falei com 16, eu nem tinha feito nada, gente. Agora, se você está numa fase aguda de qualquer doença anal, então a hemorroide está sangrando, está ardendo, você não vai ter a relação passiva. Se trata a doença hemorroidária e depois você dá até quando quiser. Mas é possível. Mas no momento agudo, na crise, você nunca dá, até porque algumas DSTs são mais frequentes na fase do sangramento. Mas tem cura? Hemorroida tem cura? Hepatite ou HIV. A hemorroida, todos nós temos hemorroida. Não quer ter hemorroida? Come fibra, verdura, legumes e as fezes macias. Pronto. Nunca mais vai ter hemorroida na vida. Entendi. Acabou. Ficar sentado muito tempo, trabalha sentado, a cada 1 hora, levanta 10 minutos, dá um rolezinho, toma um café, senta de novo. E o exercício físico é crasso. Né? Mas a hemorroida não é causada pelo sexo passivo. Isso é uma dúvida que me mandam todo dia. Se sexo anal dá doença hemorroidária. Não, sexo anal não causa doença hemorroidária. Agora, lembrar que no sexo passivo existem regras. Uma boa lubrificação, um bom relaxamento anal fazem parte de evitar doenças anais. Sim, então quer dizer que o passivo ele pode ter uma vida normal como passivo, mesmo tendo hemorroida, é só não se entregar em épocas de crise. E lembrar que a causa de doença no passivo é o ativo. Não é? Porque o ativo, se a fechadura olhar para ele, piscar e rolar um clima, e ele tomar um belo azulzinho, ele não está preocupado com o clima. Ele passa direto. E se colocar um filme erótico, ele nem te olha. Não é? Então, lembrar que quem controla a relação passiva no início é o passivo, não é o ativo. Passivas rocks. Você falou de DST, agora vai ter aquela vacina de HPV para homens. Como é que funciona isso? Lembrar que a vacina, ela faz 2 coisas no HPV. Ela evita novas infecções e ela aumenta a tua carga de anticorpos. Em qualquer virose, você quer carga de vírus lá embaixo, o 0, e carga de anticorpos de linfócitos ativados, CD4, né? Lá em cima. Então a vacina faz 2 coisas. Ela evita novas infecções e ela aumenta a tua carga de anticorpos. Uma dúvida que me mandam muito é se vacina trata verruga de HPV. Vacina não trata verruga de HPV. É preventivo, né? É preventivo. Verruga de HPV é coisa de cirurgião e no gay eu não indico pomada. Lembrar que o gay é uma pessoa que usa a regional como erógena. Ele transa, ele tem tesão. Faz parte da vida dele. Você não pode, às vezes, sentar uma pomada que é corrosiva, que pode dar cicatriz, que pode destruir a mucosa do gay. Eu estou cheio de pacientes que tem esse problema, úlcera, cicatriz, ânus fixo, né? Porque colocou pomada onde não deve colocar. Se você tem uma verruga, é uma coisa. Se tem várias verrugas, por favor. Né? Deve existir alguma relação, alguma coisa sadomasoquista até no médico que tem que interpretar que o gay usa como uma região erógena. Não é? Eu tenho paciente de menor até, com cicatriz, que eu não sei nem o que fazer, estou pensando o que fazer. Porque o namorado, no desespero das verrugas, encheu de pomada. E aí destruiu o ânus dele. O que é ânus fixo? O ânus fica uma cicatriz. Porque o ânus é a abertura. Depois vem um canal anal que tem 5 centímetros. Sim. E ele é obtuso com o reto, ele não é um ângulo reto. A natureza é perfeita. Já fez aquilo para segurar o cérebro, te avisar que o esfíncter tem que relaxar e você tem que evacuar. Não é? Então, se você colocar pomada, a cicatriz fica um ângulo reto. Então, um ânus duro.
Entendeu? Então começa fissura, sangramento, ardência, acaba a vida sexual. E com relação ao HPV, um tempo atrás, conversando com um rapaz que eu tive relação, ele tinha HPV e foi a primeira vez eu, como soro positivo, me coloquei nesse lugar. E aí eu fui conversar com um dos meus médicos, aí ele falou, não, vamos ver se rola de você já tomar a vacina de HPV, porque ele falou, o problema é que em você as coisas podem se complicar, né? Um HPV, uma situação de uma outra infecção, você ficar aberto a esse tipo de... Não, deixa eu explicar. infecção. Então, aí ele só falou assim, ó, vamos conversar para ver se não compensa de você também tomar a vacina. Eu ainda não tomei, mas O vírus do HIV, a medicina não consegue entender isso, ele cede uma proteína para o HPV, que torna o HPV extremamente agressivo. Tanto é que o câncer de ânus é mais frequente no HIV positivo. 93% dos pacientes que foram HPV positivo eram pacientes HIV positivos. Então, o HIV cede uma proteína que torna o HPV muito agressivo, ele se multiplica muito. Né? O HPV, lembrar que quando você entra em contato, se você transar sem camisinha, a tua chance de pegar o HPV é 70%, de ser contaminado. O HPV entra no teu corpo e se esconde numa casinha dentro da tua pele, numa camada chamada basal, ele fica escondido lá. O cérebro é avisado, né, e fala, tem um cara lá que precisa ser morto. No primeiro ano, 80% dos HPV, daquela carga que você foi contaminado, é destruída. Em 2 anos, 90%. Lembrar que esse HPV vai de 1 mês a 2 anos. Eu sempre falo assim quando eu converso com qualquer pessoa do HPV. Vamos combinar. Como você quer que eu fale com o teu parceiro? Porque eu já vi cadeira voar, já vi armlock, já vi capoeira, enforcamento, entendeu? Um tema complexo. Quem deu aonde? Eu estava aonde? Ah, faz a conta. 1 ano, tá? Estou falando que é 2. E aí, como é? Pulou a cerca? Não pulou a cerca? Como é? Me explica. HPV é um tema complicado em relacionamento. Então ele pode ficar de 1 mês até 2 anos. Ele fica escondido lá. Com 2 anos ele pode ser destruído. Né? Agora, ele no HIV, ele é muito agressivo. Então, de fato, é bom o soro positivo ter essa conversa com o seu médico para ver essa questão da vacina, para prevenir. Aí eu fiquei atento, já estou marcando para tomar a minha, porque... Se alimentar bem, né? Não quero estar Você nessa malha, faz porcentagem. exercício físico? Não. Mas que isso, gente? Vocês agora que sabem da minha vida... Não, eu ia falar que eu sempre... Que eu faço atividade física, assim, eu danço, tô voltando a dançar mais do que eu fazia, eu jogava vôlei, então assim... A rotina caiu um pouco. Dança na mas cara eu dos voltar. boys, é isso que você corajosa. faz. Mas academia assim eu não faço. Rebola na cara dos boys que eu sei. Lúcio, É uma atividade física também. uma das principais indicações do GH, do hormônio do crescimento, é no HIV positivo. Sabia disso, né? É, do GH. O GH tem indicação no HIV com perda de massa magra, de músculo. Ele fica sarado. Dei a solução, hein? Já sabe. Dei a solução. Agora é só se Deixa eu só matricular. anotar, enquanto isso alguém quer fazer outra pergunta, que eu tô aqui já anotando. Ele tinha comentado uma coisa que você já tinha começado a falar, que é a questão do ânus, né, do passivo. E aí você comentou um pouco dessa preparação, né, assim, agora eu lembrei. Tinha um mito que você falou que era... Você falou o mito de ficar muito tempo sentado. Eu também já aboli isso, parei de ler, não vou ler seu livro sentado, leio na cama deitado. E o outro mito também que dizem, que ninguém sabe se é verdade ou não, é a questão da ducha higiênica. Eu acredito que é bem melhor usar a ducha higiênica, até por todas as minhas questões já passaram. Então eu tento o máximo possível usar a ducha higiênica para usar o papel só para secar, porque acaba que, dependendo do papel e a quantidade de vezes que você vai, acaba realmente machucando. Não, isso é... Lembrar que você faz a lavagem para ter uma relação passiva, lembrar que você vai limpar o reto. Você não vai limpar o estômago. Viu, Marcela? Ficar 1h30 no banheiro Pelo tomando amor banho. de uma pessoa Deus, limpando o chuveirinho dela é o tamanho desse microfone aqui. o cérebro dela, né? Ela já tá por 90% água. Se você te mandou um e-mail, falou que ele usou 3 litros para lavar o reto. Eu falei, gente, mas 3 litros para lavar Chuca o reto? definitiva. Eu lavo meus 2 carros com que ele lavou a reto. Socorro! Eu lavo meus 2 carros. 13 então, litros. lembrar que o reto... Entrou Olha, vamos fazer a conta aqui. O canal anal tem 5 centímetros, o reto tem 15, são 20 centímetros. O coitado do ânus, ele só tem 5 centímetros. E o coitado do reto só tem 15 centímetros. Então você deve fazer 1 hora antes a limpeza com baixo volume e sob baixa pressão. Até porque você, sendo HIV positivo, você pode causar microlesões no ânus e reto. E aí DST à vista.
Né? Então lembrar, pega uma sonda auricular, tem vários produtos para limpeza em farmácias, só do reto, com volume adequado, sob baixa pressão, é só ler, na caixinha tem escrito ali. É uma dificuldade enorme, tem pacientes que foram no consultório sangrando com trombose hemorroidária, e ducha, ele entende que ducha e vai lavar um caminhão. Água Não, e quente, quando eu falei da né, ducha, eu falei daquela normalzinha também, pós o uso do, enfim, das fezes. Não, você dar uma lavadinha. Se você usar e muito seca. volume, eu quero lembrar que o intestino grosso ele tem uma pressão negativa. Se você injetar no reto muito volume, aquilo é aspirado no intestino grosso. Na hora do vai e rola, na hora Aí da... vem a água finale. Que ela chama de água finale. Ela vem. E Aí aí, solta. voltei. Tudo bom? E aí é um bom. trauma. Vem trazer né? lembranças. Aí é um trauma, né? É muito desagradável. E a temperatura da água influencia, doutor? Nunca água morna. Água normal. Água normal. Nada de Quente água. Você demais, quer gente matar gelada. quem? Quer transar com pênis que não tem HPV? Quer transar com um reto que não tem a bactéria? Então pega o reto do namorador e coloca forno de micro-ondas. Ou pega o pinto dele, coloca no forno de micro-ondas, depois você pega o pinto, tira. E aí, um trabalho recente, foi pesquisado HPV na pele de toda a região sexual, de mulher e de homens. Toda. Grande lábio da vagina, canal vaginal, bolso escrotal, região, tudo. Todas as regiões têm HPV. Todas. DNA tracinho HPV. Todas deram positivo. Bem, no homem, onde foi mais frequente no pênis? Naquele excesso de pele que cobre a glande, a cabeça do pênis. Aí foi a maior concentração de HPV. Chama-se carga viral, ou reservatório viral, vírus que moram dentro da pele. A segunda região foi no freio. É aquele guarda-chuvazinho que puxa a cabeça do pênis para baixo. E em 15% dentro da uretra. Apesar de você vai transar e ver um pênis, dá aquela olhada, não fica 3 horas olhando, mas Dá uma dá aquela olhada olhadinha, no é. pênis. Dá uma um encarada. não fica 3 horas. Se apresenta, né, gente? Mas dentro da uretra é que é o problema. 15% desse trabalho na Europa tinha HPV dentro da uretra, que você não vê. E com o esperma te contamina. Dúvidas? Dúvidas. Bom, a primeira dúvida que eu tenho é, você falou que na hora de fazer, eu vou chamar de chuca porque a linguagem, né, mais simples, todo mundo conhece, é a chamada lavagem. Que a chuca tem que ser feita 1 hora antes. Só que às vezes não dá tempo, principalmente numa era em que muita gente transa por aplicativo. Tô chegando em 10 minutos, tô chegando em 20 minutos, não sei o quê. Então, tipo, é o tempo que você tem pra ir, se arrumar, passar um bom ar. Vai na padaria. É, Vai na padaria, dá um perdido. Dá um perdido, vai na padaria. tipo, é o que você tem. Não faz mal, Mas ele chega logo transando também ou tem aquele intervalo de meia hora, 40 minutos? Querida, você Não, tá aqui com meia hora, já chega, já terminou, já tirou a comida do Gente, o povo fala, Isso daí já Tem isso também, né? Daí já Já chega nu, já entra nu, e já entra nu no apartamento. Ela já ia segurando já. Vocês estão atrapalhando a seriedade da minha pergunta. Gente, não é isso. A gente convive com muita gente, a gente conhece a história de muita gente. Entendi o que você falou. O que acontece é, muitas vezes o cara chega realmente, você tem o quê? 10 minutos pra se arrumar pra Às vezes não dá poder tempo. transar. E aí o cara tem, pra relação tem mais o quê? 20 minutos, meia hora, que é o suficiente, digamos assim, né? Em tese. E aí, não prejudica fazer essa chuca nesse pouco tempo e, tipo, na maioria das vezes já chega transando, não tem romance não. Com certeza, né? O ideal é se fazer no mínimo meia hora. O ideal é 1 hora. Se você está com essa velocidade toda, né? Não tem realmente chuca que vai aguentar. E na hora vai rolar uma secreção, né? Que dependendo do clima da relação, ou vai para o brochar, ou tocamos em frente. Mas com certeza vai ser desagradável. Mas a outra coisa. pergunta que não quer calar, prejudica ou não prejudica? Porque eu já vi vários estudos, tem gente que diz que prejudica e que não pode fazer, tem gente que diz que prejudica, e afinal, a chuca prejudica o intestino, qual que é a Eu tenho pacientes que fazem chuca há muitos anos. Muitos anos. Aliás, eu dei uma aula no clube do Fist, de ADC São Paulo. Né? Gente, me Expressão conta desse para clube só uma primeiro. pausa. Então, só responder a tua pergunta, eu tenho pacientes que têm, eu trabalho no Clube do Rio há 15 anos. Eu opero uma média de 70 a 100 vezes por ano. Né? Então, assim, cientificamente, você explica que pode ser prejudicial, mas na prática, eu tenho muitos pacientes idosos, que fazem a chuca há anos, casal descasado há anos, que não tem problema nenhum. Um dos problemas é que você tem dependência, que nem o Viagra. Né? Você tem dependência, passa a ter dependência. Mas é uma má dependência?
Não entendi. É uma má dependência? Não acho uma dependência. Na prática, nunca vi complicação da chuca. Mas cientificamente, eu sou um médico, eu tenho que ficar de olho. Sim. Ressecamento. Não, ressecamento não, mas tem um outro coisas. problema que é o seguinte, com o passar dos anos, existe no reto receptores que avisam o cérebro que você tem que evacuar. Resumo da obra, são receptores de pressão, baroreceptores. A chuca sob pressão destrói esses receptores. E você vai envelhecendo, o reto E fica demora mais a avisar o Fica cérebro. assim, esse... Caga sem ver. Então existe uma coisa chamada tempo de sensibilidade do reto. É o tempo que o reto avisa o cérebro. Não, você destrói esses receptores e a mensagem para o cérebro demora, fica lenta. Entendi. Mas você começa veja. a ter fecaloma, formar fezes duras no reto. A gente está falando de pressão. Só que a maioria dos chuveirinhos, dos banheiros, tem essa pressão. Então não é indicado usar aquele chuveirinho do banheiro. Pressão muito forte? Não. Aí vai do seu bom senso ver a pressão. Pressão muito Aí forte. você avisa pra moça estar instalando, fala, querido, menos pressão. Porque Não, e Não, limpar mas também, né, baixa gente? pressão. Que elas faz lá o selinho do chuveirinho com a outra boquinha e não limpa depois, né? Tipo, tem que passar um alquinho. Minha outra dúvida era a seguinte, a gente tava falando sobre HPV e a concentração dele ali na pele, em volta na pele da cabeça do pênis, e no freio e na uretra. Durante o sexo oral, por exemplo, se o cara não tem o que a gente chama de pênis babão, ele tá mais seguro? Sexo oral, ele tem um problema só. Cientificamente, não tem casos relatados. O sexo oral tem um problema na população de risco e para quem tem ferimentos na mucosa gengival. Ah, tá. Ponto. Fora isso, deita e rola. Fica aliviada, amiga. Ai, querida, Fica não. aliviada. Eu ia perguntar uma coisa. Nossa bezerrinha. É uma dúvida que... Tem hábitos também de mordida, né? Sim, Tem hábitos sim. de mordida. Mas então não se Calma, pega gente. HPV. hábitos com de sexo oral. mordida. Não, né? até pode ser pior, alguém falou, mas é uma situação bem mais difícil. Mordidinha é uma coisa, falo mordida, né? Sim. Mas é o que eu canso de falar, mesmo com relação a HIV, quando o pessoal me pergunta do sexo oral, eu falo, gente, primeira coisa, sabe como é que tá a sua boca, né? Se a sua boca tem ferida, se a sua boca tá machucada, tem não sei o que, não vai se jogar. E lembrar que HPV não é por sangue, HPV é por pele com pele, mucosa com mucosa. Exato. Sangue, hepatite, HIV. E tinha uma dúvida... Acho que eu falo demais, né? Não, mas tá ótimo. Não, então a tem gente que ser tentando- assim mesmo. Tanto que essa dúvida, muita gente no começo de vida sexual, já ouvi muito comentário, tipo, mano, você péssimo agora. Eu tava lá na hora, me deu uma sensação, achei que eu ia cagar. Que não tem outra palavra melhor. Fazer cocô, querida, é um termo Fazer- ótimo. pra Evacuar é falar com melhor. as Já que eu falar pessoas. correto, evacuar, porque cocô e cagar tá na mesa. E aí uma vez eu li que não tem como, porque é uma outra situação isso aqui. E teve gente que fala assim, não, mas tem como. Existe E como que é? Eu não entendi. Eu também não entendi. evacuar no ato sexual. Porque às vezes a Claro pessoa que tá no tem, começo... Ana, chama cheque. Não, mas aí você... Tem gente que relata a questão de evacuar Mas mesmo. você tá com uma E aí diarreia. eu tava lendo uma vez eu li em algum lugar que tinha essa questão de alguma pressão que não deixava, que dava sensação, mas que às vezes não deixava sair. E aí eu fiquei com essa dúvida porque muita gente nova tem isso. Ai, mas me deu muita sensação, eu parei porque eu achei que eu ia evacuar. É porque o intestino grosso contrai, né? O nervo, que inerva o reto, é mesmo que inerva o intestino grosso. Então, se você excita o reto, você pode ter cólicas, e se a chuca, o líquido com muito volume sobe para o intestino, na hora que você vai dar a relação, a cólica é o intestino tentando esvaziar. Agora, existem pessoas, não vou falar, Para! Já quase acabando já, pelo amor de Deus. existem pessoas que gostam das fezes. Sim. Sim. Tem, gente. Inclusive massagem com fezes. Massagem. Então vamos para a última pergunta, que finalizando, assim, a questão a gente falou muito sobre isso, mas bem resumidamente, o que mais... Deixa que eu pergunto, foi ela que porque você escreveu vai ficar essa. cheio de dedo. Doutor, é o seguinte. Eu tava pensando em casa e conversei isso várias vezes com os meus amigos. Do que a gente chama de kit curabunda. O que é o kit curabunda? O kit curabunda são aqueles remedinhos que você lança a mão no day after, né? No dia seguinte. Se machucou, se doeu, se tá sangrando, se não sei o quê. Eu queria saber se realmente isso é um kit viável, é uma coisa que existe e do que ele seria formado. Lembrar que onde você faz sexo é importante também. Né? Como assim? As onde? DSTs Você são fala local? importantes na promiscuidade,
né? E em lugares promíscuos. Né? Se você está numa sauna, você tem 70% a 90% de chance de transar sem preservativo e de contrair uma doença. Sim. Não é? Então, esses modos preventivos, até 72 horas você pode tomar um medicamento como prevenção, não é? E o bom resultado é 99%, quase 100%, ele funciona mesmo. Em relação a feridinhas mesmo, tipo assim, o Fissura. passivo transou com um ativo e se machucou. Não. Aí passa a pomadinha tal. Não, nenhuma droga dessas existe para prevenção de DST. Esquece. Não, mas não é pra prevenção de DST, não. Veja. É que ela quer saber como O ser negócio é o Wolverine. Eu quero saber o seguinte, como você regenerar transou hoje logo e se machucou. e ficar boa. E se machucou. O negócio é o E aí seguinte, amanhã, de que pomadinha você passa? Toda ferida anal, ela leva 15 a 30 dias para cicatrizar. Meu Mano. Deus, meus amigos não respeitam nunca isso. Seus amigos, os meus amigos também não. Viu? Não Mas não tem respeitam. Wolverine que curte esse tempo. Né? Exato. Adoro. Esse pessoal deve estar louco agora, cheio de perguntas. Eu nem fiz algumas que eu queria do Obsessos, isso aqui, mas depois eu faço aqui e conto pra vocês. Onde o pessoal te encontra? Passa Tenho seus contatos. a minha internet, eu tenho muitos artigos, né? Eu escrevo muito para o blog gay. Eu tenho o blog da saúde gay, o blog do proctologista Gay Friend, o blog da saúde do gay, a blog da dúvida do gay. Enfim, digita proctologista gay que o Paulão aparece. Vai aparecer lá. Colocar Dr. Paulo Branco lá, Dr. você vê que Paulo aparece Branco. muita coisa. coisa. Bom, gente, se não se inscreveu até agora com a gente, pelo amor de Deus, já passou da hora, já passou, então é pra se inscrever, pra seguir a gente em todos os lugares. E aí eu queria agradecer, Obrigado. mesmo de coração, o pessoal acompanha um pouco minha trajetória, eu sempre falo da dificuldade em encontrar profissionais de saúde que se abrem de fato para a diversidade, que não estão ali trabalhando junto com o seu preconceito. Então, quando a gente encontra um profissional que tem essa abertura, que tem esse diálogo, facilita muito. Legal. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui hoje conversando com a gente, por todo o seu trabalho. E aí, deixa então uma fala para as pessoas com relação à importância desse Novembro Azul, por favor. Eu queria chamar a atenção no Novembro Azul para a saúde da próstata do homem, que tem a mesma magnitude da saúde da mama para a mulher. Não tenha vergonha. Vá ao urologista. Lembrar que só exame de sangue tem que ser exame de sangue e toque retal. No toque, está vendo a minha mão? Está vendo os ossinhos? Num toque, parte mole, nódulo. Então, ele sabe a região da próstata dos nódulos. Tá? Você vai viver mais com certeza. Um abraço, obrigado pelo programa. Obrigado, gente. Eu adoro falar. A gente também. Marcel, então, Eu amo, É por isso que a gente tem um programa no YouTube. Beijo pra vocês. até- Beijo, gente. Dê aquele toque lá no nosso vídeo pra se inscrever e pra curtir. Mano, como foi a sua primeira vez? Ok, vamos lá. Preparado, Rafa? Pera aí. Tá. Muito bom. E a mão. Perfeito. Eu sou desesperado. Ok. Vai virar meme. Ó, gente, brinca mesmo como se estivesse no banquinho da praça, né? E aí, menina? Ah, ele é a velha surda, é ótimo. É bem isso, né? Vamos lá, atenção.